Inglês. Ó, então, quinto ano, boa tarde. A professora compartilhou a tela com vocês. Aí da página 60. Aqui está na página 59, que é a página anterior, que nós fizemos aí a correção, né? Ó, do 58 a 59, certo? E na página 60, Gabriela, pode ler a letra D para a professora? Escreva o nome dos processos indicados pela letra A, B e C no esquema. Em seguida, relacione-os às suas respectivas definições. Aí vocês... para ler as opções daí. Isso, depois você coloca aí o que você relacionou. Pode colocar, pode falar. Quais são os nomes? A prof. A. Precipitação. B. Infiltração. C. Transpiração. Isso, muito bem. E elas, o que a precipitação é o quê? O que você colocou ali nas definições? Fenômeno em que a água presente nas nuvens cai na forma de chuva, neve ou granizo. Que daí é a primeira que marca com A. Muito bem. Precipitação, então, é o fenômeno que a água, né, presente nas nuvens cai em forma aí de chuva, certo? Ou neve ou granizo. E infiltração? O que você fez, Gabriela? Processo em que a água da superfície penetra no solo, podendo alcançar os aquíferos. Muito que é bem. A última opção, daí a letra B. Isso. E a outra? Da transpiração, processo em que os seres vivos liberam água para o ambiente. Letra C, segunda opção. Muito bem, então ficou, ó, muito bem, pode dar o certinho, tá? Ó, então ficou precipitação, infiltração e transpiração. Precipitação, né, que é o fenômeno em que a água presente nas nuvens cai em forma de chuva ou neve ou granizo. Infiltração, processo que a água, né, da superfície aí penetra no solo, né, e podendo aí alcançar os aquíferos. E transpiração, processo em que os seres vivos liberam aí a água, né, para o ambiente, que é a informação que vocês vai aparecer aí a imagem logo abaixo na próxima atividade. Bruna, pode ler para a professora número 4? Use as palavras em destaque e indique as transformações da água que acontecem nas imagens abaixo. Posso falar? Pode. Fusão é a terceira imagem. Evaporação é a primeira imagem. E a terceira imagem é transpiração. Ali A terceira não, a segunda. A segunda, isso. Então, vocês têm ali, ó, fusão, evaporação e transpiração. Fusão é o quê? É a imagem ali do... É o gelo virando... Isso, do picolé ali do gelo. Isso. Para o líquido, né? Do líquido. Isso. E evaporação... Aí é o líquido virando do líquido para o gasoso. Isso, que é a imagem ali da chaleira, né? Que vocês têm aqui. Ali, ó, deixa a professora colocar. Aqui, ó. A imagem da chaleira. E a transpiração, então... A imagem aí... a imagem do suor. Isso, ali do suor, né? Isso, que ela está transpirando. Suor. Isso. Número 5, Arthur, pode ler para a professora? Posso ler? O Arthur vai ler, depois você lê a próxima. 5. Sobre a relação das plantas com a manutenção do equilíbrio nos ecossistemas, assinale as afirmativas corretas. O que você assinalou, Arthur? Qual das alternativas ali? Essa daqui eu fiz errado, daí eu... Quais são as alternativas? Pode ler para... Vamos ler lá para a professora. O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais que protegem o solo. Será é verdade ou é falso?
O solo lá das falar, florestas. Pode falar. Eu acho que é verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro. Verdadeira, ela protege, né? Então, ali, ó, o solo das florestas, ele é coberto de folhas. As folhas que caem da onde? Da árvore, né? E protegem aí o solo. Isso. Agora, outra. Vai lá, Arthur. Em um solo desprotegido, a força da água remove seus nutrientes, carregando-os para longe, o que caracteriza o assoreamento. Assoreamento. Isso. Falso ou verdadeiro? Falso. Falso, né? Eu não vou assinalar, porque é um solo desprotegido. Não tem como tirar ali a força dos nutrientes. O solo não tem nutriente nenhum, não tem como tirá-lo, né? E a outra? As raízes das plantas ajudam a evitar a erosão, porque formam uma rede que segura o solo. Verdadeiro? Isso, Verdadeiro. verdadeiro, muito bem. E a outra? As florestas não conseguem reter poluentes, facilitando a chegada deles ao corpo da água. Falso ou verdadeiro? Falso. Falso, eu não assinalo, né? Então, Falso. Então, isso. então Eu vou assinalar. verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Isso, eu vou assinalar só a Não. primeira Porque tá... e a terceira. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ó, eu vou assinalar Ficou a um sim e primeira não. e a terceira alternativa, ok? Muito bem. Então, galerinha, a nossa correção do CA foi realizada, que é a página 60, certo? A professora vai pedir para vocês abrirem agora a apostila. Então, peguem a apostila lá, eu vou tirar aqui o compartilhamento do caderno de atividades. Ó, então, a professora compartilhou aí novamente com vocês, só que agora é a apostila, lápis na mão. Então, vocês tinham aí o poema. Leia o poema Mar e em seguida faça o que se pede. Mar. O mar é lindo e gozado. A gente entra doce e sai salgado. Essa atividade aqui, vocês tinham que completar... Opa, ali embaixo a professora colocou. Vocês tinham que completar ali, ó. A água do mar é salgada porque nela há sais minerais. Aí vocês tinham que completar ali aquela afirmação. O que vocês completaram ali embaixo? Complete a afirmação. Não consegui fazer, prof. Porque aparece o quê? Pode. Prof, não era pra fazer. Era tarefa, esse aí Era já faz tarefa, tempo. sim. Era tarefa. Foi no dia que nós ficamos sem a conexão. O que vocês fizeram? Prof, Aqui, Vamos lá. A água do mar Consegui aparece o quê? fazer essa. eu professor, qual que é aqui? Pode falar. Então, a água do mar é salgada porque nela há... Sais minerais dissolvidos. Isso, sais minerais dissolvidos. Muito bem. Aí vocês tinham que citar um outro. Quem assistiu a aulinha lá, que a professora colocou para assistir, conseguiu realizar, né? Ó. Aí vocês tinham que colocar mais 2 outros elementos que aparecem, né? Mais 2 exemplos de... que atua como solvente na água. O que vocês colocaram? Eu posso ler a minha resposta, prof? Pode. Quando a gente Pode ler, Gabriela. Para fazer suco natural e para fazer café. Tá, mas Daí tem que dissolver o café e o açúcar no café. Isso, a mistura ali da água, então, e de quem? Do açúcar, né? E no suco natural, a água e o açúcar. Isso. E o sangue também, né? A seiva aí das plantas, né? Muito bem. Ó, então, ali, né? A mistura da água e o açúcar, quando se misturam, eles servem aí como solventes, né?
Depois vocês têm a número 2, que vai falar que o sabão é uma substância que reduz a tensão superficial, né, na água. Vocês lembram lá dessa imagem, lá daquele inseto lá na água? Né, que está lá na página, aqui, ó. Deixa a prof voltar aqui para vocês na página anterior, aqui, ó. Ó, né, essa tensão superficial aqui, ó. Né, que o inseto sustentado na superfície de um lago, né, pela tensão superficial da água, né, ó, ele fica ali essa película elástica, né, que é um fenômeno aí da água que funciona como uma película elástica, né, que a água aí é capaz de sustentar objetos leves, né, então essa perguntinha ali está relacionada a essa tensão superficial. Então, nesse caso, deixa a prof voltar lá, ó. Nesse caso, o que acontecerá se for adicionado sabão em um recipiente? Ali, ó, vocês têm a imagenzinha do lado. Deixa a professora colocar lá na questão certinho. Aqui, ó. E em um recipiente com água que contém um clipe flutuando em sua superfície. Qual das alternativas? Vocês têm ali a imagem ao lado de um clipe, né? E aquela partezinha azul ali é como se fosse a água. Então, o que acontece? O clipe... Eu coloquei a terceira. Qual é a terceira opção, Gabriela? Vai lá. Pode ler para a professora. O clipe afundará, pois é a tensão superficial da água que mantém o clipe flutuando na superfície e o sabão reduz essa tensão. Isso mesmo, o sabão vai evitar essa redução aí, né? Ó, então, o clipe, ele afundará, né? Porque essa tensão superficial da água que mantém o clipe flutuando. Então, se colocar o sabão ali, não acontecerá esse clipe aí flutuando. Muito bem. Depois, vocês tinham a outra atividade, que era na página 21. A Victória pode ler para a professora. Deixa a prof ligar o seu áudio, Victória. Pode ler. As ondas sempre carregam um pouco de areia da praia, mas logo a areia se deposita no fundo do mar, não ficando misturada com a água da mesma forma que o sal. Por que isso acontece? Por quê? O que acontece? Aqui vocês têm a imagem, ó. Eu posso fazer a minha resposta depois? Fala, Victória. Porque a tensão superficial não consegue aguentar porque a areia é mais pesada. Isso, porque a areia ali, ela não é solúvel, né? Ela não se mistura. Pode falar, Gabriela, a sua. Eu coloquei porque a areia tem diferente densidade da água. Isso, porque a areia ela não é solúvel, né? Ó, ela não é solúvel em água, ela não se desmancha ali, a gente consegue ver a areia, né? Ó. Depois a número 4, Fernanda. Porque a areia não se desmancha. Não é solúvel, tá? Fernanda, pode ler a número 4 para a professora? 4. A número 4, isso. Passei esse descobrir que pode estar presente na água das chuvas. A água da chuva é potável? Depende. Em uma cidade grande, a chuva tem vários contaminantes. No campo e nas florestas, ela é mais limpa. Diz a química Adalgisa Fornaro, da USP. Mas não existe chuva
pura composta só de água, em nenhum lugar do mundo. A razão é simples. Quando as gotinhas se formam, elas reúnem um pouco de tudo o que está na atmosfera ao redor. Assim, o coquetel chuvoso tem água. É claro, mas também partículas sólidas e gases. A chuva do campo costuma ser rica em cálcio e potássio. O prof desativou aqui. Olha só. Gente, a Fernanda leu ali, a professora vai colocar só um comecinho, porque tem uma atividade ali que pede para vocês grifarem no texto, ok? Então, o que está pedindo para vocês? Ó, então, pede para vocês lerem o texto e descobrir o que pode estar presente na água da chuva. Então, lá na letra A, aí, ó, aqui na letrinha A de vocês, a apostila, pede o seguinte: grife no texto o trecho que apresenta um exemplo de água como solvente. O que vocês grifaram? Que parte ali do texto? Posso falar, prof? Pode. Eu grifei: no litoral, os temporais devolvem o sódio que evaporou com o sal da água do mar. Tá, mas ali tá mostrando o que acontece, né? É um pouquinho acima, ó, que tá explicando. Posso falar, prof? Pode. Elas se unem um pouco de tudo que está na atmosfera ao redor? Isso. Quando as gotinhas se formam lá, ó. Quando as gotinhas se formam, o que acontece? Elas reúnem um pouco de tudo que está na atmosfera ao seu redor e assim, né? E assim, né? Acontece o que ali? Um coquetel chuvoso, né? Isso. Mas também as partículas sólidas, né? E os gases. Então, é a parte ali de cima, tá, Gabriela? Que ali explica direitinho. Deixa a professora colocar. Então, ó, a razão ali é simples, ó. Existe uma chuva pura, composta só de água, que em nenhum lugar do mundo? A razão é simples, ó. O que acontece? O que pode estar presente essas águas da chuva ali, ó? Quando as gotinhas se formam, elas se reúnem, né, ó. Tá? A outra atividade, então vocês têm que circular, destacar, aqui ó, depois dos 2 pontos, até ali reticências, né? Depois a letra B, Bruno, leia para a professora. Prof, minha ligação tinha caído na internet. De acordo com o texto, por que é importante evitar a poluição do ar para preservar a qualidade da água? O que você fez? Ô, prof. Oi, Fernanda. A minha internet caiu. Aí é só você acompanhar aqui, amor, ó, a página tá ali no ladinho, tá? Tá bom. Pode falar, Bruno. O que você fez, Bruno, na letra B? Prof, eu fiquei em dúvida. Ó, de acordo com o texto, por que é importante evitar a poluição do ar? O que o texto nos diz aí? Por que é importante? Pode. Por que a gente tem que evitar essa poluição do ar, né? Para preservar a qualidade do ar. Eu coloquei porque assim matam os vírus e as bactérias. Os micro-organismos, né? Mas o texto ali está explicando de uma forma bem clara. Quando ele diz aqui, ó, com ar poluído, essa quantidade de partículas, o que acontece com essa quantidade de partículas? As fuligens e os micro-organismos, elas podem estar onde? Elas podem dissolver na água e na chuva serem em maior quantidade, tá? Pode falar, Victoria. Mas tá certa a minha resposta, prof? Sim, daí você só acrescenta com essa informação que a professora aqui deu, tá? Porque os vírus e bactérias não entram no nosso corpo com a água do mar. Com a água do mar
Mas ali é a água da chuva, né? Está falando, ó, por que é importante, né? Poluído com a quantidade do ar ali, da água. Eu falei água do mar, daí era água da chuva. Ah, tá. Então, ali, ó, com esse ar poluído, o que que acontece, gente? Com o ar poluído, essa quantidade aí de partícula, né? Que a gente muitas vezes acaba não vendo, né? Essas fuligens, esses micro-organismos, eles acabam indo para onde? Se dissolver na água, lá da chuva. E na água da chuva ela é muito maior. Por quê? Porque ela vai, ali ela está poluída, né? Embora a gente não vê essa poluição, né? Ah, a gente pode tomar, foi um aluno que perguntou, professora, podemos tomar água da chuva? Né? Teve um aluno que disse, que perguntou para a professora, a gente não pode tomar água da chuva. Por quê? Porque a gente não sabe, né? Ó, muitas vezes, qual é esse ar aí, como o ar está poluído, né? Quais são esses componentes, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, a gente não deve, né? Uma coisa é a gente ali tomar aqui a água da torneira, a água do filtro, né? Mas a água da chuva a gente tem que cuidar, porque há uma quantidade de partículas aí, ó, de micro-organismos que podem se dissolver nessa água em grande quantidade, tá? Quem levantou a mão aí? A Victória, pode falar, Victória. Posso fazer assim? Primeiro vamos responder essa daqui, daí depois você vai para C, tá? Bruna, pode falar, Bruna. Uma vez eu e as minhas primas, a gente tava chovendo, a gente deixou um copo, assim, e a gente, no meio da chuva, a gente foi tomar, a gente ficou uma semana com virose depois. A gente não sabe, né? A gente não vê aí os micro-organismos que tem, né, na água, né? Tá? Então a gente tem que cuidar. Quem mais aí levantou a mão? A Sofia, pode falar, Sofia. Ô, prof, eu já tentei tomar água da chuva, mas ainda bem que eu nunca consegui. Não pode. Ó, vamos lá então conferir. Ó, então vai aparecer ali o que a professora falou para vocês, né? Ó, com o ar poluído, né? Ó, nessa quantidade de partículas aí, essas fuligens, os micro-organismos, né? Vão se dissolver na água aí em grande quantidade. A letra C, pode ler, Victória. Explique quando a água pode ser considerada potável. Como que ela pode ser considerada potável? Quando está limpa e filtrada, tratada para podermos beber. Isso, quando ela está Posso livre, falar, aí, prof? né? Pode, quando ela está livre de poluentes, né? Dessas bactérias, né? Micro-organismos. Pode falar, Gabriela. Eu coloquei mais abreviado, vamos dizer. Eu só coloquei depois de ser tratada. Depois de ser tratada. Considerada potável. Isso. Muitas vezes a água, né? Essa água potável, essa água que a gente que nós temos aqui na nossa torneira e da nossa casa, a gente muitas vezes não vê essas bactérias, né? Esses vírus. Então, por isso que é importante a gente filtrar a água ou ferver, né? Quem não tem filtro, né? Ferve a água aí para beber, né? Então é importante que ela é considerada quando ela está livre desses poluentes, né? Que são essas partículas aqui, ó, né? Esses micro-organismos. Posso ler né? a D, prof? Tá? Pode ler, Gabriela. D. Só deixa ali vendo a B ali para eu poder copiar. Já está na tela, pode ver. Pode ler. Continuar, Gabriela. Cite exemplos de onde podemos encontrar água potável em nosso dia a dia. Onde que nós podemos encontrar? A minha resposta foi em um chuveiro ou torneira. Água potável, onde a gente pode beber essa água. Nossa, não é o meu, prof. Onde que a gente pode? Água que vem do filtro? Isso, água lá do filtro. E o que mais? E o que mais? Água do filtro do bebedouro, né? A água mineral que vocês compram aí da garrafinha, né? Da torneira, prof? A da torneira, embora ela seja uma água potável, ela pode aí
conter ainda algumas bactérias que a gente não vê. Então, por isso que é importante a gente usar o filtro, tá? Ou ferver essa água, tá bom? Pode falar, Victoria. Podemos encontrar em um poço artesiano ou em um rio ou lago que não seja poluído. Mas ainda assim pode conter alguns micro-organismos, algumas bactérias ali nessa água. Por isso que é importante ter a água filtrada, tá? Porque vai eliminar todos esses agentes aí causadores de doença, tá? Então, água mineral, a água do filtro, tá? Quem é que estava chamando a prof aí? É o prof. Pode que você falar, falou Bruna. que você tá falando da água da torneira. Sim. Aqui, assim, não dá mesmo, mas na cidade que eu morava, era limpa a água da torneira, assim. Aham. Ai, que bom. O sistema de água era mais limpo, daí... Aham. Que bom. Ô, Pro, a água da torneira pode também ter bastante cloro. Isso, por isso que é importante, né? Fazer essa filtração aí, né? Filtrar essa água, né? Para que a gente possa consumir aí essa água, né? E a água, muitas vezes, tem gente que também não gosta do filtro, acha que ela não é totalmente eliminada aí, todas essas bactérias, né? Esses poluentes aí da água e acabam comprando água mineral, né? Ó, acabam comprando essa água mineral, Agora, né? Que é a água aí de galão. Prof, Tá? Pode falar, Pietra. prof, é por causa que da última vez que eu fui, eu tinha uma escola antiga, a gente foi fazer um passeio na casa de Cora Coralina. Daí lá tem meio que uma, eu não sei falar, mas é água da montanha. Daí a gente bebeu a água da montanha. É? Aham, que bom. Não é muito aconselhável, né? Mas não é sempre, né, que se pode fazer isso. Galerinha, ó, deixa a prof, então, aqui a nossa correção. Prof,